Senhor presidente, muito do que eu ia falar já foi adiantado aqui pelo deputado Cristiano da Silveira, que inclusive trouxe uma explicação importante, uma explicação brilhante, deputado Cleitinho, sobre o que está acontecendo em relação à Taesa. Mas eu queria, deputado Dr. Jean Freire, deputado André de Jesus, chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo, como já antecipado aqui por outros deputados, um período de implosão do Estado, de desmantelamento, de desmonte total do Estado. Isso é muito preocupante, porque isso vai na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Enquanto que na Europa, enquanto que na Ásia, nos países escandinavos, sobretudo, tem se fortalecido a presença do Estado, até porque muitos desses estados se arrependeram de uma proposta miraculosa, de uma proposta liberal. O que nós estamos vendo nesse tempo é um processo de estatização de vários serviços. Chama a atenção, por exemplo, do deputado Dr. Jean Freire, de um programa exemplar, que inclusive a gente até sonha que um dia ele seja aplicado no Brasil, que é o programa econômico do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Um programa keynesiano de assistência àqueles que foram mais impactados por essa pandemia. E o que a gente vê aqui na política mineira é exatamente o contrário. Então nós estamos indo na contramão da história. Nós estamos vendo, por exemplo, a tentativa de transferência de hospitais públicos da FHEMIG para organizações sociais, que foi o que aconteceu em Patos de Minas, o que não se concretizou por conta da ação do Ministério Público. Nós estamos vendo, deputado André de Jesus, deputado Cleitinho, na sua base, na sua cidade, deve estar acontecendo, o senhor deve estar recebendo também muitos telefonemas, reclamações de professores por conta dessa política de municipalização das escolas, onde, se a mesma se concretizar, metade das escolas estaduais irão passar para a responsabilidade dos municípios. Programa também, que é um programa de criação de escolas charters, que nós vamos discutir amanhã na Comissão de Educação, o que traz também algumas preocupações. Estamos vendo aí esse marco regulatório do saneamento, que impacta diretamente também o Estado de Minas Gerais, uma lei aqui na Assembleia que dá totais poderes à ARSAI e abre espaço para uma possível privatização do saneamento, inclusive implodindo as autarquias municipais. E estamos vendo o que está acontecendo com a CEMIG. Se Raul Seixas estivesse vivo, ele olharia para Minas Gerais e faria uma adaptação da sua música. A solução para o nosso povo eu vou dar. Liquidação assim ninguém nunca mais. A solução para o nosso povo eu vou dar. A solução é alugar as Gerais. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Parece que esse Estado está em liquidação. Quem não se lembra, quem não se recorda dessa canção? A solução para o nosso povo eu vou dar, liquidação assim nunca mais nós vamos ver, doutor Jean Freire. Inclusive, liquidação foi um termo utilizado por alguém desse governo. Eu quero dizer, eu não tenho problema com os economistas que aconselham o nosso governador. Meu problema é com quem deu diploma para esses economistas, que não entendem e não sabem nada de economia, porque não existe recuperação fiscal, não existe recuperação econômica, não existe recuperação de Estado na história sem investimentos estatais, sem a presença do Estado. E aí a gente olha para o que está acontecendo com a CEMIG. De novo eu venho aqui falar da CEMIG. Mas é porque a gente tem sido cobrado. É porque a gente tem sido questionado. A CEMIG, deputados e deputadas,
que está sendo sucateada, desidratada. Esse patrimônio, criado por aquele que deu o nome a esse plenário, Juscelino Kubitschek, está sendo sucateado, está se cometendo um dos maiores crimes, um dos maiores atentados contra o povo de Minas Gerais. E a imprensa tem nos cobrado, a imprensa tem cobrado um posicionamento da Assembleia. Eu quero dizer, como católico, que a gente reza, que muitas vezes nós pecamos por palavras, atos e omissões. Esse deputado aqui não está pecando por omissão. Esse deputado aqui está honrando o nome daquele que dá a esse plenário o título de plenário Juscelino Kubitschek. E aí, o deputado Cristiano da Silveira já trouxe essa situação da Taesa, explicou muito bem, eu não vou aqui me tornar repetitivo, é só pegar a fala dele. Depois da venda da Renova, depois da venda da Light, e repito aqui o que eu disse outras vezes, venda da Light essa, que leva esse deputado à desconfiança que nós estamos diante do maior escândalo de prejuízo corporativo financeiro dos últimos anos da história do Brasil. E agora, todos os canais noticiando, canais de comunicação noticiando essa tentativa de venda da Taesa, que é um ativo da estatal mineira que traz um lucro enorme. Soma-se a isso os privilégios que estão sendo concedidos aos presidentes das estatais em tempos de austeridade, em tempos em que nós estamos vivendo esse impacto da fome, da insegurança alimentar, que pessoas estão perdendo seu emprego. Chega ao conhecimento que houve um aumento considerável do salário do presidente da CEMIG, que chega ao montante de R$ 94 mil. O presidente da Copasa, um salário de R$ 85 mil, porque esses salários foram aumentados, além, inclusive, da gente assistir a distribuição de conselhos dessas estatais para os secretários. Aí a gente precisa lembrar uma das promessas mais contundentes, das promessas que mais reverberaram na mídia nacional. Quem não se lembra, deputada Andréia de Jesus, deputado Noraldino, deputado Coronel Sandro, daquele vídeo do governador indo ao cartório, deputado Dr. Jean Freire, nosso presidente nessa sessão, e assinando um termo dizendo que os secretários, ele, o vice-governador, só receberiam seus salários quando o pagamento dos servidores fosse colocado em dia. Eu acho que o senhor conhece essa expressão, presidente. Os outros deputados aqui também, que é uma expressão bem mineira. Lá no sul de Minas, quando a gente faz uma promessa, a gente não precisa ir em cartório. A gente diz que a promessa foi feita no fio do bigode, que a palavra vale mais do que tudo. Nosso governador está provando que nem no fio do bigode, nem um registro em cartório faz com que ele mantenha a sua palavra. Porque o que a gente está vendo é uma distribuição de privilégios. Estar num conselho dessas estatais garante um salário de 15, 18, 19 mil, onde, pasmem, a pessoa precisa ir uma vez apenas numa reunião desse conselho por mês. No caso da CEMIG, é só ir aqui, muito próximo da Assembleia, até me esqueci do endereço ali, onde fica a CEMIG, não sou muito bom de endereço ainda aqui em Belo Horizonte, ir lá uma vez por mês para receber esse salário gordo e ainda
comer um almoço ou uma janta, dependendo da hora, que varia entre 350 a 360 reais a refeição, porque foi esse contrato estabelecido com a fornecedora de alimentos. Ao mesmo tempo, esses que possuem esses privilégios enormes tentam implodir a estatal e retirar dos seus servidores direitos adquiridos, porque chega ao conhecimento dessa casa, chega ao conhecimento dessa Assembleia, que há uma notícia aos servidores da CEMIG, tanto aqueles da ativa quanto os inativos, que irão perder o seu plano de saúde. Nós estamos aqui falando de questões que são imorais, antiéticas, que são questões que fazem com que isso tudo seja construído sem que nós, que somos representantes dessas pessoas, representantes desses servidores, representantes do povo mineiro, representantes da memória e da história de Juscelino Kubitschek, nos calemos. Não pode ficar assim. Quero repetir aqui o que eu disse. Tenho um pedido de CPI para apurar tudo isso que está acontecendo. Os contratos sem licitação, a venda dessas empresas que compõem o escopo e o patrimônio mineiro ligados diretamente à CEMIG. Tenho aqui um pedido de apuração de tudo que vem acontecendo. Está na hora de desengavetarmos esse pedido e irmos para a averiguação. Se existe, de fato, lisura, a CPI vai comprovar. Se estamos diante de crimes cometidos contra a administração pública, contra a estatal, que é patrimônio do povo mineiro, nós precisamos apurar, porque os indícios de irregularidades não podem mais passar impunemente. É o que eu venho pedir aqui nessa tarde, presidente. Sou como membro da mesa, outros deputados e deputadas que são líderes, a gente só está pedindo apuração. Nós precisamos responder àqueles que nos cobram. E eu tenho sido cobrado constantemente. E a imprensa tem nos cobrado constantemente. A imprensa pede um posicionamento da Assembleia. Mas eu quero dizer aos membros da imprensa, quando mencionarem a Assembleia, por favor, mencionem também aqueles que não se calaram desde quando as primeiras irregularidades, e a primeira veio com a venda por R$1 da Renova Energia, lá em 2019. Desde lá, nós temos acompanhado tudo que vem acontecendo. E peço que apoiemos essa iniciativa do deputado Cristiano da Silveira, com essa PEC, que é uma PEC que visa garantir que as coisas não sejam feitas a toque de caixa, muito menos a revelia dessa casa. A solução para o nosso povo eu vou dar. Liquidação assim, nunca mais. A solução para o nosso povo eu vou dar. A solução é alugar as Gerais. Com isso, eu não compactuarei, sem que a gente debata, sem que a gente discuta, sem que a gente fiscalize, sem que a gente perceba que o que está sendo feito é bom para todo o povo mineiro. Boa tarde.